Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Esses encontros têm sido muito gratificantes para todos nós. Assim, a aula de ontem foi especialmente inspiradora. Tivemos a fala do professor André, que é professor de física aqui em Brasília, que contou um pouco do caso dele, né, do projeto que ele desenvolveu na escola, um projeto relacionado à área de ciências, para desenvolver o raciocínio científico, né? Foi realmente muito, assim, além de inspirador, claro, mas instigante perceber todas essas possíveis formas de se fazer ciência e de se aprender ciência. Como vocês se lembram, né? Nos dias anteriores a gente viu um pouco a questão das evidências de práticas que funcionam em sala de aula. Primeiro a gente viu as evidências de como o professor tem um papel tão importante na vida do aluno, né? É o fator mais importante no sucesso da aprendizagem, na qualidade educacional. Vimos também algumas boas práticas que podem ser pensadas para se implementar em sala de aula, como a técnica do scaffolding, do tracking e a importância da gente ter em mente a questão do tempo instrucional. Falamos um pouco sobre metacognição, que é a forma como a gente aprende, então alguns mitos e algumas verdades sobre isso. E ontem a gente falou de técnicas que podem ser utilizadas em sala de aula e também pensando no contexto de aulas remotas. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito, muito especial que desenvolveu um projeto belíssimo. É a professora Ana Cláudia. Boa noite, professora. A professora Ana Cláudia é professora de português em Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. Bom, eu não vou falar, eu vou mostrar para vocês um vídeo que acho que resume melhor o projeto se eu ficar aqui contando. Então, vou apresentar e em seguida eu passo a palavra para ela. E agora, vocês conseguem ver e ouvir? Sim? Vou continuar, então. Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela, um grupo de cavaleiros. O que me motivou a trabalhar o Guimarães foi exatamente formar leitores fruidores, capazes de perceber a importância da literatura
Eu trouxe para a sala de aula um vídeo que reúne recortes da obra do Guimarães, chamado Travessia. E nesse recorte, eles puderam se reconhecer naquelas situações. Em seguida, eu pedi que eles escrevessem a travessia de cada um e relacionassem através de fotos como que eles poderiam traduzir essa versão rosiana de acordo com o contexto deles. O passo seguinte foi a leitura de uma carta de Manuel Bandeira destinada a Guimarães, comentando sobre a dificuldade de ler O Grande Sertão Veredas. Eu quis então que os alunos percebessem que qualquer pessoa pode encontrar dificuldade numa leitura. O que não pode é desistir dela. Foi a vez então dos alunos escreverem a própria carta, destinada a Guimarães Rosa, questionando as suas obras, o seu vocabulário. Já imersos no universo rosiano, cada aluno deveria ler um conto de Guimarães e apresentar para a sala com as suas interpretações. O meu conto é A Menina de Lá, de Guimarães Rosa. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi muito bem, porque as palavras eram muito complicadas, mas eu fui relendo, pesquisando sobre Guimarães e eu fui compreendendo melhor. Quando eu escrevi a carta para ele, eu quis passar sobre o sentimento que ficou para mim, que foi a opressão sofrida pela menina. Eu propus aos alunos que fizessem uma releitura dos contos do Guimarães, utilizando o recurso do stop motion. Então, cada um deveria construir a sua maquete, fazer as fotografias, e aí foram várias releituras, impressões diferenciadas sobre esse texto. Ler é um ato transformador. A leitura, ela abre uma infinidade de possibilidades. Guimarães representou para nós um elo entre o antigo e o novo, a descoberta ou a redescoberta do sertão que está em cada um. Muito, muito legal esse vídeo, professora. E fica claro que, além de professora de português, você também tem uma veia aí de direção de cinema, né? Direção de arte. Vai ser muito bom ouvir um pouco mais desse projeto. Bom, pessoal, então, como prometido, hoje eu vou falar pouco. Já vou passando a palavra para a professora Ana Cláudia. Ao final, eu dou alguns avisos, né? Ontem vocês perguntaram muito a questão dos materiais, a apresentação que eu fiz, a apresentação que o professor André fez, tudo isso vai ficar disponível na plataforma. Bom, acho que é isso. Então, vamos lá, professora, a palavra está com você. Boa noite a todos, boa noite, Manuela. Eu já falei com vocês, né, da minha grata satisfação, né, de estar aqui e ter esse momento, né, de partilha com vocês. Podem usar aí o chat para a gente estabelecer essa comunicação, né, quem quiser perguntar aí, né, apresentar suas sugestões, fiquem à vontade. E assim, esse projeto, para mim, ele é muito significativo, né? Todas as vezes que eu revejo esses alunos, que eu revejo essa história, né, eu vejo que essa profissão é a que eu queria mesmo, né? Apesar de ter me negado a isso no início da carreira, né? Mas hoje eu me reconheço, né, e conheço tantas oportunidades de estar aqui nesse lugar de ser professora, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês só para a gente... Essa aqui. Tá aparecendo para todo mundo aí? Tá certinho? Tá? E aí, quando eu recebi esse título aqui, né? A arte de ensinar. O que fazem os bons professores? E aí eu venho me questionando em relação a isso aqui, né? O que fazem os bons professores? Porque eu já tive o privilégio de receber alguns prêmios na minha caminhada pelo que eu já fiz. Mas tem tanta gente por aí que faz tanta coisa boa, né? Que faz da arte de ensinar um verdadeiro ofício, né? É um ofício de bem ensinar, é uma arte mesmo. E aí eu pergunto, né, para você, o que é ser um bom professor? Qual que é a imagem, né? O que você pensa aí em relação a ser um bom professor? Quais são as características que vocês percebem, que vocês enxergam aí, né? Quando a gente fala assim, os bons professores, o que fazem os bons professores?
Quais seriam, então, as qualidades para ser um bom professor? Qual que é a imagem que a gente tem disso aqui, né? O que a gente pensa em relação aos professores, a dinâmica da sala de aula, o que acontece dentro do nosso universo, né? Do nosso ambiente escolar, porque hoje em dia também a gente tem que pensar que a sala de aula ela é estendida, né? Ela não se encerra ali. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho nesse sentido. O que é ser um bom professor? Né? O que é ser um bom professor? O que é essa arte de bem ensinar? E para falar um pouquinho disso aí, né, queria compartilhar com vocês quem sou eu. Né? Quem sou eu aqui? Eu quis trazer essa imagem aqui porque ela é muito representativa para mim. Esses são meus pais. Meu pai, ele estudou, né, até a antiga 7ª série. Ele não terminou seus estudos. E meu pai é de uma destreza, e ele sempre me ensinou o seguinte, que saber não ocupa espaço. Aqui eu estou num dia especial, foi o dia que eu recebi o troféu João Guimarães Rosa, na Praça João Guimarães Rosa, da Academia de Letras da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aqui está a minha mãe. A minha mãe foi quem me ensinou a ler, a escrever, né? Ela deu aula para mim na primeira série. É uma mulher inspiradora, é uma professora com muitas características boas, né? E me inspirou, né, a me tornar professora. Então, eu escolhi essa imagem para mostrar assim que nós temos as nossas raízes, de onde nós viemos. Eu me lembro que eu vou falar aqui hoje sobre essa questão da literatura, né? Diferente do André ontem, que falou muito sobre a ciência, eu vou falar hoje aqui sobre a literatura. E eu me lembro muito bem, eu estava na 2ª série, o meu pai me ajudando a fazer um dever de casa, me ajudou a decorar, a entender, e eu sei até hoje de cor, né? Eu posso até falar para vocês As Flores, do Olavo Bilac. Então, eu tenho isso, eu venho com isso na minha memória, como que meu pai, né, ele viu a importância da educação, né, nós somos 3 filhas, ele quis que as 3 filhas tivessem uma profissão, que estudassem, que seguissem. E, para falar a verdade, eu não queria ser professora, eu não queria esse caminho para mim. Mas aí eu comecei a fazer o curso de letras, desisti de um outro curso que eu tinha começado a fazer de direito, e comecei a fazer letras. E no meio do curso eu não queria mais ser professora. Aí aquela chamada de atenção de mãe falou comigo assim, Ana Cláudia, ou você assume a sua profissão, né, e vai seguir o seu caminho, ou desiste disso agora. Eu fiquei muito triste, muito magoada com a minha mãe, mas eu vi que ali, né, era um momento de decisão, de tomada de decisão. E então eu decidi que ia assumir essa minha função de ser, né, esse meu ideal, que agora para mim é o ideal, né, de ser professora. E eu já ganhei vários prêmios, como eu já disse para vocês, né, já recebi o Educador Nota 10 2 vezes, o Troféu João Guimarães Rosa, a Medalha da Ordem do Mérito, mas o que eu me orgulho e onde que né, os caminhos todos que eu pisei, vêm daqui. Eu sou professora. Sou professora de língua portuguesa numa escola pública na periferia da minha cidade. E, assim, transformar e ver a capacidade de transformação dos meus alunos, né, é o que me engrandece, é o que me motiva todos os dias. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna minha do 9º ano, eu fiquei emocionada com ela, né, que ela falou, eu gosto muito de você, e agradecendo pelo semestre. Então, o mais importante que eu vejo, né, para mim, é isso, eu sou professora. E aqui, né, eu deixo para vocês aí uma imagem, né, quando a gente ainda podia reunir, né, ficar junto com os nossos alunos, da minha turma, né, dos 2 terceiros anos que eu estava trabalhando. Então, assim, eu sou professora da educação básica, estou na vice-direção também da escola que eu trabalho, mas eu nunca deixei, desde que eu comecei a lecionar, eu nunca deixei a sala de aula, né? Estive lá e permaneço por lá, porque eu acho que é revigorante estar na sala de aula. É um caminho sem volta, né? Quem se apaixona pela docência vê que é um caminho sem volta. E aí, como nós vamos falar aqui, né, de literatura, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho de onde é que eu sou. E como
eu gosto, né, de poesia, você já deve ter percebido aí, né, que eu caminho por esse universo. Eu trouxe aqui um trechinho de um poeta da minha terra, que se chama Carlos Lúcio Gontijo. De Santo Antônio do Monte eu venho, é a terra que retenho no olhar. Seu solo mirante parece remar para o céu, razão de sua gente engenhar fogos de artifício, um ofício milenar da sagrada tradição, forma colorida de canção ao Criador. E outra coisa que marca aqui, vocês devem ter visto, então, minha cidade é produtora de fogos de artifício, é a maior produtora de fogos de artifício da América Latina, uma cidade pequena que não tem 30 mil habitantes. Nós estamos aqui no centro-oeste de Minas Gerais. Mas uma outra coisa que marca muito aqui a nossa tradição é o congado. Terra de gente de fé que não se rende, canta e dança versos de uma tradição. Na magia do rito sagrado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, né? Então, o congado aqui, ele tem uma raiz muito forte. Então, eu queria que vocês conhecessem, né, de onde eu venho e de onde eu falo, né? Eu estou falando de uma cidade interiorana, com características, né, peculiares. Então, assim, é daqui que eu falo, né? Mas nada disso, né? Manuela, vocês estão me ouvindo e vendo? Estamos sim, Ana Cláudia, tudo certo. Sim, Parece que eu professora. perdi vocês aqui, eu fiquei meio assim. Não. Você estava tá bom. falando da sua cidade, gente. Tá Muito bom, então. bonito, por sinal. Então, gente, olha só. E a minha escola, né, onde eu trabalho, é a Escola Estadual Padre Paulo, né? É uma escola, a maior do nosso município, tem cerca de 1.200 alunos. Essa aí, né, é a fachada da nossa escola. Como eu falei com vocês, eu vou falar bem o oposto do André, né, de ontem, porque é uma escola pública que atende os bairros periféricos da cidade, né? Nós estamos aqui numa região que recebe muita gente de muitos lugares, e as pessoas vão, né, vêm para cá em busca de trabalho, porque a gente tinha todas essas fábricas aqui. Agora nós estamos passando por uma situação, assim, bem crítica, né, mas é aqui que eu trabalho, é aqui que eu, né, vivo a maior parte dos meus dias. E aí é uma pergunta que vem: por que eu desenvolvi este projeto? Primeiro, porque eu queria tocar a alma dos meus alunos. Eu queria tocar a essência deles, né? E uma frase do Guimarães Rosa é que as frases tinham de ser meditadas, traziam em si algo de meditação. Porque, às vezes, a gente não tem tempo para parar e pensar sobre o quão importante a literatura é, e como que a literatura ela pode traduzir contextos que às vezes a gente nem pensa naquela imagem, naquela simbologia representada ali. Um exemplo para a gente poder refletir aqui, né? Quando nós falamos, por exemplo, do poema de Sete Faces. Eu costumo muito trabalhar com alunos do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. E aí, o que acontece? Quando eu chego com esses alunos lá, né, eu não sei que vivência que eles têm, que caminho que eles já percorreram, que conceito que eles têm de literatura, né? E aí, de repente, eu tenho que trazer para eles, para a sala de aula, textos densos, informações para eles pensarem um pouco, né, sobre aquele contexto. Então, assim, é um pouco complicado, mas vamos pensar no poema Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, porque ele fala, né, que o bonde passa cheio de pernas brancas, amarelas e vermelhas. O homem atrás do bigode é sério. Meu Deus, por que abandonaste se sabias que eu era fraco? Eu pergunto para o meu aluno, o que ele está falando com isso aqui? Aí eu vou buscar lá na raiz, o que o Carlos Drummond de Andrade quis dizer com isso? O que ele está falando isso? Porque as mulheres estavam usando saia na altura do joelho pela primeira vez. E aí o meio de transporte, né, era o bonde, o homem sério atrás do bigode.
Aí é que ele quer passar a seriedade. E como é que eu vou falar para ele, né, da densidade que está nesse poema de 7 faces? O que que são? O que que ele quer dizer com isso aqui? Se ele não tem esse embasamento. Então, assim, relacionar o contexto de época daquele texto e como é que esse texto ele pode ser traduzido nos nossos dias. Qual que é a interpretação que a gente dá para esses textos? Então, assim, estudar a literatura, estudar os textos literários, né, nos fazem pensar muito nesse sentido, né? E eu queria muito, eu que eu gosto, ver renascer ou nascer para alguns, né, o interesse pela literatura. Ver nas imagens, nas situações que são imaginárias, o quanto os valores são universais, porque o Guimarães ele faz isso. Ele nos ensina o tempo todo várias lições, né, os valores humanos. E às vezes a gente lê um texto, né, uma obra literária, e não reconhece, às vezes o nosso aluno principalmente, né, que já tem uma carga grande da vivência dele, mas ele não consegue inserir nesse universo das personagens. Tem uma distância muito grande para eles. Então eu queria isso, né, através do texto literário, revelar a essência dos seres humanos. E o Guimarães tem uma particularidade, né, gente? Porque ele faz o quê? Ele pega o particular, ele pega aquilo que é singular e transforma aquilo em caráter universal. A gente lê uma obra rosiana, a gente lê um conto e a gente consegue vivenciar aquilo ali e recuperar, né, pelo estudo literário, as formas do imaginário coletivo, a valorização do patrimônio, da cultura, porque às vezes isso se perde dentro da nossa própria realidade. Por isso eu escolhi começar aqui com o poema da terra de onde eu venho. Porque é importante reforçar isso aqui, né? O que que nós temos, o que que é local, o que que vai além disso aqui, né? Então, o que que eu queria que eles aprendessem? A analisar textos literários, né? As obras de arte e relacionar a vivência que eles têm. Como que aquilo ali pode estar relacionado à vivência deles? Porque, de repente, ele vai pegar um texto para ler, né? Ele vai acompanhar um texto ali, mas ele não consegue entender aquilo ali. E como é que ele vai reconhecer a própria realidade naquele texto? E aí, então, reconhecer a literatura como expressão artística. Como que a literatura, ela transita em vários espaços, em vários contextos, e como é que ela representa uma questão sociocultural. Porque a literatura, ela tem essa particularidade. Porque quando a gente lê um texto jornalístico, um texto que está no jornal, ele é muito cético, né? Ele é aquilo ali. E a literatura, ela nos permite questionar, ela nos permite, assim, perceber outras realidades. E eu queria isso, né? Que eles fossem capazes de apreciar a literatura enquanto arte, né? Como forma de compreensão deles mesmos, porque às vezes ele fala assim, nossa, mas eu nunca pensei por esse lado, eu nunca pensei isso aqui. E a vivência dele, a vivência do autor que escreveu aquele texto, e como é que isso aí pode trazer conhecimento e informação para ele. E às vezes quando a gente lê um texto literário, né, uma obra, um poema, um romance, um conto, seja lá o texto que a gente estiver lendo, como que aquele texto, ele guarda a essência de uma época? Como que as manifestações artísticas, elas são traduzidas com as palavras ali? Não faz muito tempo, né, voltando a falar do Carlos Drummond de Andrade aqui, né, ele escreveu um poema e aí depois casou muito bem com o desastre que nós tivemos aqui em Minas Gerais. Parecia até que o Carlos Drummond de Andrade tinha escrito aquele texto naquele momento. Então, como que a gente pode traduzir épocas dentro do nosso contexto e relacionar a nossa vivência? E se eu consigo, né, fazer com que o meu aluno ele tenha esse olhar crítico, ele tenha esse olhar atento, esse olhar aberto, né? Como já diria aí, né, a máxima dos modernistas, que a gente aqui estudou sobre o modernismo, ter olhos novos para o novo. Aí ele é capaz de trazer aquele contexto para a vida dele, porque se ele vê interesse naquilo ali, ele vai ver significado. E, como nós estamos falando aqui, né, a interação com os textos modernistas. Como eu disse para vocês, eu chego ao 3º ano, que bagagem que esse aluno está trazendo, né?
Como que ele pode entender contexto se ele não tem, reconhecer se ele não conhece, e trazer isso para a nossa realidade, né? E o que nós mais temos trabalhado, especialmente agora nesse mundo, né, pandêmico que nós estamos vivendo, são as mídias digitais. Então, como que nós podemos caminhar e transitar por esse universo? Como que eu posso unir aqui, né, uma obra densa como a de Guimarães e, ao mesmo tempo, trazer esse recurso digital que nós estamos usando hoje? Então, eu queria muito que isso chegasse para eles, né, que eles fossem capazes de perceber e reconhecer a essência da literatura, dos textos literários e da leitura. Porque os nossos jovens, eles leem tanta coisa o dia todo, mas no fim do dia parece que eles não leram nada. Não têm atenção, não se concentram, não conseguem captar a essência dos textos, né? Então, vamos ao projeto propriamente dito. Eu vou deixar aqui, gente, quando eu passar o material aqui, né, para o Túlio, aí eu deixo o link onde vocês podem encontrar os vídeos, porque aí se alguém, né, tiver interesse e quiser pesquisar um pouquinho mais aí sobre o material, né, que eu usei na sala, aí fique à vontade, tá? Primeira coisa que eu acho muito importante é a sondagem, né? A gente pensar quem é o nosso aluno, que aluno que é esse que nós estamos lidando, né? Como é que eu vou chegar até esse aluno? Se a gente for pensar, tem tantos recursos, tantas formas para a gente chegar a esse aluno, né? E aí, então eu sempre gosto de começar desse lado, por uma sondagem. O que ele já sabe? Porque de repente ele chega lá no terceiro ano e ele fala assim, literatura é uma matéria chata, eu não gosto de literatura. E aí, o que eu costumo fazer, né, com os meus alunos? Eu gosto muito de contar histórias, gosto muito. Então, eu começo a trazê-los para a minha aula, né, todo dia eu conto uma história, eu faço igual a Sherazade, né, vou contando um pedacinho a cada dia. Eu gosto de contar para eles as histórias. Aí, no início do ano, eles sempre me perguntam, hoje não vai ter história não? Hoje não vai ter história não? Para quê? Não é simplesmente para passar o tempo com eles ali, não. É para ver o que... E eles param e prestam atenção. Né? A gente vai contar uma história, todos eles, todos. É difícil um que não se interessa pela história. Às vezes ele não gosta daquela história, mas eles se interessam em ouvir a história que a gente está contando para eles. E aí eu crio com eles esse hábito. Teve uma vez que um aluno meu até falou comigo assim, ele foi ler, não esqueço disso, o Quincas Berro d'Água. Ele falou assim, parece que você contando a história é tão boa, é tão interessante, eu vou ler, parece que está tão difícil, mas porque eles não estão ainda, né, acostumados a ter esse olhar atento para a história, né? Então, primeiro eu faço isso, essa sondagem com eles, né? Eu vou contando as histórias, eu vou trazendo poemas, eu vou construindo com eles esse elo, né, entre os autores, do estilo que nós vamos estudar, né? Então, eu gosto muito de fazer esse momento primeiro com eles de sensibilização. E foi o que eu fiz com essa turma, né, com essas duas turmas que eu desenvolvi o projeto. Eu fui contando para eles algumas histórias, trazendo para eles, e, de uma certa forma, revisando os conceitos e os estilos literários. Para alguns, eu tenho certeza que eles achavam que eu estava ali simplesmente passando o tempo, né? Para outros, são histórias que eles até se encontravam naquelas histórias. Eu me lembro de um aluno que eu tive aqui, né? A gente estava estudando os contos do livro Brusundangas, né, de Lima Barreto, e aí ele falou o seguinte, não, mas eu já achei todo mundo aqui, até meu avô está nessa história. O médico é fulano de tal, ele achou as pessoas da cidade, né? Ele achou as pessoas da cidade naquele contexto ali. Então, acho que isso é importante, né? Fazer essa interlocução. Então, para começar o Grande Sertão, para começar o estudo sobre Guimarães Rosa, eu fiz com eles primeiro uma sondagem, né? O que é que eles sabiam, que interesse que eles tinham. E aí eu passei para eles um trecho, né, de uma publicação chamada Travessia. E aí, porque se eu coloco direto, né, um capítulo do Grande Sertão Veredas, eu vou espantar todo mundo da minha aula. Por isso que primeiro essa sensibilização. E aí quando eu consigo, né, sensibilizá-los e trazê-los, eles já ficam mais abertos. E aí nesse trechinho, não sei se alguém já leu, né, as obras do Guimarães, né, não sei assim,
interesse, né? Qual tipo de livro vocês têm interesse em ler. E aí, nesse trecho aqui, tem um momento que é um monólogo, né? Aí o ator, ele fala que o homem é um bicho muito esmochado. Aí ele faz até o tom. O homem é um bicho muito esmochado. E fala que ficar com raiva é deixar o outro governar você o dia todo. E ele fala, ai, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Então, eu peguei o gancho com eles. Eu falei, quem já se deixou governar por outro? Aí todo mundo já tinha se deixado governar. E aí, peguei outras partes, né, desse texto aí, e fui trazendo com eles o que é a travessia de cada um. O que é essa travessia? O que é uma travessia? E aí nós começamos, então, a pensar sobre isso. A partir desse vídeo, aí eu discuti com eles o que é a travessia de cada um, e eles escreveram para mim o que é a travessia de cada um. Para eles, o que seria uma travessia? Para eu conhecê-los. E como vocês sabem, né, a obra do Guimarães ela é recheada de neologismos, de palavras que a gente só entende no contexto, né? Ou então, como diria o próprio Manuel Bandeira, a gente não entende. Eu comecei com eles com o fragmento do conto Famigerado, né? E nesse conto, né, do Famigerado, o que ele faz? Ele explica o significado de famigerado. Ele fala faz-migerado, famigerado, o contexto em que ele vai usar a palavra famigerado, famigerado, faz-migerado, e ele brinca com a palavra. Para quê? Para que eles percebessem, né, que dentro da obra do Guimarães, eles vão encontrar muitas palavras, né, que são assim, muitas palavras que eles vão ter que entender o contexto, e que já é típico do Guimarães Rosa. É um conto mais simples de ler, é um conto curto, né, para a gente ir crescendo e ir avançando. E outra coisa, gente, a gente não deve, né, desconstruir a literatura para construir de novo com eles, não. É ir dando esse passo a passo. Aqui eu peguei essa obra, mas pode ser qualquer outra, né, qualquer outro trabalho que vocês façam. E eu tinha recebido esse livro aí, O Grande Diabo Sertão na Rua, né? Veredas, do João Guimarães. É um livro que é uma história em quadrinhos sobre o Grande Sertão Veredas. Então, eu queria motivá-los. Como eu já tinha comentado, tinha falado sobre o Grande Sertão Veredas, todo mundo queria ver quem era a Diadorim, né? Então, o livro circulou na sala, todo mundo pôde ter o contato com o livro, e a curiosidade deles era saber quem que era a Diadorim. Então, foi aí que eu comecei com eles. Aí eles já tinham o interesse e já queriam conhecer a história, né, de Riobaldo e de Adorim. Então, eu já estava trazendo, né, os meus alunos para esse universo, para esse contexto. E aí, o passo seguinte foi mostrar para eles que Guimarães ensina muita coisa, né? Como eu falei com vocês, qualquer texto literário, ele traz uma carga muito grande. E eu não posso desanimar aí, né, o meu aluno, que está lá no 3º ano, falando que realmente é muito difícil entender Guimarães Rosa, que a gente não vai conseguir compreender Guimarães, que não vai conseguir compreender nenhum texto. Um texto que foi escrito no século XIX, a gente não consegue entender hoje, que o contexto é outro, né? Então, isso não pode acontecer. E aí, eu trouxe para eles um trechinho da carta em que Manuel Bandeira escreve, né, falando sobre o romance de Riobaldo. Eu até separei um trechinho para a gente ler aqui, né? A princípio, muito aplicadamente, ia procurar significação no dicionário. Não encontrava. Pena o título, Grande Sertão Veredas. Nenhum dicionário dá a palavra vereda com o significado que você mesmo define na página 74. Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. Só que acho que não precisava contar de um rojão só, como Joyce do último capítulo de Ulisses. As 594 páginas da história de Reobaldo. Quantas horas levaria? Eu levei dias para ler. Por que, gente, que eu, né, trouxe a carta do Manuel Bandeira? Porque o Manuel Bandeira, né, é um autor consagrado. E ele fala, no início da carta, que não teve tempo, que não tinha condições para ler o livro, né, O Grande Sertão Veredas, que era muito difícil,
que demorou muito para ler. Aí ele fala no final que o Guimarães foi surpreendente, que ele não maldou nada em relação a Riobaldo e Diadorim. Então, assim, se eu trago para eles aqui, né, a ideia de um autor já consagrado, falando o quanto é difícil entender a obra do Guimarães, mas que ele leu, né, aí o que o meu aluno vai fazer? Mas então eu posso ler também, né? É difícil, mas qualquer um pode fazer isso. E o Guimarães, ele é muito rico com essa questão dos aforismos. Ele ensina muito isso para nós. E como eu queria que, né, que os alunos fossem tocados pela essência, pela alma, então, explicar esses aforismos, né, e traduzir isso aqui para o dia a dia, eu acho que é um caminho muito importante, muito interessante. E só uma coisa que eu queria comentar, né? Eu queria ter falado isso aqui antes com vocês, é que o Guimarães, o trabalho com o nosso aluno, né? Eu acho que ele faz muito sentido, eu acho que ele diz muito para nós, quando a gente faz um pacto com o nosso aluno, quando o nosso aluno sabe, né, do que se trata, o que vai ser apresentado a ele, de que forma ele vai acompanhar, de que forma que aquilo ali vai acontecer para ele. Porque quando ele entende o nosso processo, eu acho que faz toda a diferença. Ele sabe o que nós vamos fazer, ele sabe o que vai ser feito e qual que é o compromisso dele. Eu acho muito importante responsabilizá-los. Então, aqui, nós estamos falando aqui do segundo momento do trabalho. Só que todas as vezes que eu começo uma ação, que eu começo um projeto, que eu começo alguma coisa com os meus alunos, eu tenho muita clareza com eles e eu vou construindo, né, o que é importante para eles. Eu vou construindo aquilo que vai ter sentido e que ele vai conseguir se organizar, até para ele ter autonomia, né, do que ele vai fazer. Então, o que eu combinei com eles? Porque eu dou aula de português, então, em terceiro ano, eu tenho que ensinar outras coisas também, não posso ficar presa só ao universo literário. Então, o que eu reservei com eles? Uma aula da semana para literatura. E aí a gente já tinha definido o dia que era e fizemos um cronograma, porque eu acho que responsabilizar o nosso aluno, né, faz com que ele entenda melhor o processo, ele é responsável pelo que ele está fazendo, ele tem compromisso com ele, em primeiro lugar, e depois com a gente, né? E aí, gente, o terceiro momento, como eu falei lá no início, era relacionar a realidade que eles vivenciam. E vocês viram aí, né, que eu já falei com vocês, que a minha cidade aqui é uma cidade do interior e tem muitas características, né, como a benzedeira, né, quando a pessoa está se sentindo mal, tem alguma coisa, então vai no benzedor. Aqui nós temos um exemplo, né, do congado, e aqui é a capela de Nossa Senhora Aparecida, que fica no alto da cidade. O que era a ideia aqui, então? Eles deveriam escolher um conto, né? Porque aí eu já tinha colocado para eles uma ideia inicial, uma proposta inicial. Aí agora, o passo seguinte é que eles tivessem autonomia para escolher o conto que eles gostariam de ler. Escolhido esse conto, eles iam ver a estrutura narrativa. O que é que o autor colocou naquela narrativa? Contextualizar essa narrativa e relacionar a história ao mundo que eles vivenciam. Aí eu peguei essas três aqui porque elas coincidiram com essa frase e que tem a ver com o conto do Guimarães, rezar muito e ter fé, porque as coisas estão todas amarradinhas em Deus. Então a tarefa deles era essa, né? Era ler o conto e escolher algo do mundo deles, da vivência que eles têm aqui dentro da cidade, que tivesse relação com os contos. Aí essas três imagens aqui, né, são de alunos diferentes, mas porque eles pegaram o mesmo conto para fazer a leitura e eu reservei, né, escolhi para apresentar para vocês, mas cada um escolheu uma cena diferente da cidade. E aí quando eles conseguem, né, fazer essa relação, fazer essa interlocução, faz toda a diferença para eles, porque eles vão ver que aquilo que o Guimarães escreveu, né, faz sentido. E aí eles são capazes de relacionar com o mundo que eles vivem. Aqui, como eu falei com vocês, né, é um processo de escrita, né? A escrita não se esgota. E aí aqui, gente, essa imagem é uma imagem do cemitério local.
E aí, o que que eles deveriam fazer? Né? Relacionar ainda com o conto que eles leram. Esse conto aqui fala sobre a morte, não sei se vocês conhecem, o conto se chama Menina de Lá. A menina, ela vê, né, as coisas acontecendo e ela imagina o dia que ela vai morrer. E o dia que ela morre é um caixão rosa. Mas o que que representa a morte para eles? Né? Aí eu separei um trechinho aqui para vocês. A morte é algo que ninguém deseja, mas ninguém escapa. É algo inevitável na vida de qualquer ser vivo. Mas quem desejaria o próprio caixão? Porque a Nininha, que é essa menina, ela deseja, ela imagina o próprio caixão. Então, no conto A Menina de Lá, a personagem Nininha desejou ter um caixão para sua própria morte. No entanto, como ela realizava seus desejos, veio a falecer. Mas voltando para a realidade, para muitos, isso seria considerado uma loucura. Ninguém quer que sua morte chegue ou algo do tipo venha acontecer. Isso só pode acontecer se você for um personagem dos contos de Guimarães Rosa, ou se você quiser experimentar uma cova. Tá vendo? Então, ele ainda teve esse tom, né, de chamar o leitor para o texto dele. Só que é o seguinte, gente, porque uma coisa que eu trabalho muito nessa questão de produção, de autonomia do aluno, é ele entender o seguinte, que o texto não vai se esgotar com uma produção que ele vai me entregar. Então, o que eu pedi que eles fizessem? Né? Que eles pudessem escolher entre os contos que eles leram, um grupo para poder produzir o texto. E o texto ele vai em várias versões. Então, a primeira escrita, a segunda escrita, né? Até que ele consiga ver que o texto dele é bom, que ele se reconheça como autor. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito também. É o processo de escrita. É ter várias versões para o mesmo texto. É um processo de construção, né? É um processo de elaboração. E o texto ele vai avançando. O texto ele não, né, não se esgota. Ele não vai parar. É um processo. É um processo de escrita, né? É um processo de transformação, tá? Aqui, como eu falei com vocês, né, nós moramos na cidade que tem, né, um grande número de fábricas de fogos de artifício. Esse aqui é um barracão de explosivos, aonde é que são produzidos os fogos mais perigosos. E quem vai trabalhar, né, quem vai para esses lugares aqui, né, a gente não sabe, as famílias têm muito receio, as famílias têm muito medo do que vai acontecer. Então, o aluno coloca aí, olha lá, medo, opressão e angústia. Aí ele coloca palavras simples, mas que caracterizam grande parte da população de nossa cidade. Opressão pela falta de oportunidades, medo de não voltar para casa, medo de perder os amigos e entes queridos, medo de exigir seus direitos e ser demitido, angústia pelo amanhã. Porque é o medo que eles têm aqui. Então, como que ele conseguiu, através do texto do Guimarães Rosa, né, chegar nessa questão do medo aqui? O que é o medo para ele? Ele busca isso aqui na obra do Guimarães e traduz para a nossa realidade. Por isso que eu falei com vocês que é muito, muito importante a gente conhecer o nosso espaço, a gente conhecer a nossa realidade e saber como é que nós podemos fazer essa abordagem. Então, para ele, isso aqui representa muito. Para ele, isso tem muita significância. E quando ele relaciona com o contexto, ele consegue entender melhor essa situação. Né? Então, isso é importante. E aí, gente, o momento da fruição. Né? A interlocução entre obra, autor e leitor. Não é só o estranhamento, porque de repente ele vai ler aquilo ali e vai estranhar e pronto. Não. Aquilo ali tem que caminhar com ele. Quem vai definir o caminho que ele vai conduzir não sou eu, professora dele, não. É ele mesmo. O que ele fez com aquele texto? Né? Então, o levantamento de dúvidas e interagir com o conhecimento dele. E ressignificar. Aí agora, foi um momento assim, porque às vezes a gente pensa, né, que o professor ele tem que saber de tudo e dominar tudo. Não é isso. Nós aprendemos o tempo todo. Nós somos levados a entender, né, o que o nosso aluno também tem a nos ensinar.
eu sabia o que eu queria deles e eles tinham condições para isso. Mas como que eu ia chegar nesse propósito, eu não tinha certeza. Foi então, né, que eu fiz a proposta para eles, para a gente fazer os nossos contos, né, os contos deles, através do stop motion. E aí, então, o que eles fizeram aqui, né? Nós tivemos que, a Manuela brincou comigo aqui, Manuela, tive que aprender tudo com eles, porque eu não sabia editar nenhum vídeo, eu não sabia fazer isso aí. Eu sabia como construir, teve um sábado de manhã que eu fui para casa de uma aluna para a gente construir os bonequinhos e fazer o trabalho com eles, né? E aí, o que nós fizemos? Quem sabia editar vídeo, então foi para frente ensinar a quem não sabia. E aí, né, esse aí é o Guilherme, né, um aluno que está ensinando para a turma como é que eles podem aprimorar aquilo ali e aprender. Como que eles podem usar, né, esse recurso e transformar aquele contexto deles ali. Então, né, quem sabia iria ensinar para o outro. E foi assim que nós fomos trocando as informações, qual era o recurso que eles poderiam construir. Aí esse aqui, né, é o conto Menina de Lá, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, né? E aí eu escolhi um, para vocês verem aqui, né, como que eles fizeram. Só um instantinho. Tá dando para ver e ouvir, gente? Loki, você tá encrencado. Então, pessoal, retomando aqui, né? Eu não sei se vocês já conhecem esse conto, chama Terceira Margem do Rio. E aí, quando a gente fala da terceira margem do rio, primeiro, eu falei que o estranhamento, né? Aí a minha aluna chegou e falou para mim assim, mas a terceira margem do rio, o rio não tem terceira margem? Eu falei, mas o que é a terceira margem para você? O que é essa terceira margem? E aí, né, é um momento de interação, de socialização, das descobertas que eles estão fazendo. Né? Então, trazer essa discussão para a sala, para o grupo deles que eles estavam trabalhando, né, porque eu achei importante eles trabalharem em grupos, né, para fazer isso aí. Né? Então, essa interação que eles tiveram, como que cada um percebia a terceira margem. Teve gente que entendeu que a terceira margem pode ser até dentro da própria casa. Que às vezes a pessoa está isolada, né, da sua família, às vezes fica sozinha dentro da família e não tem esse diálogo, não tem essa abertura. Aqui tem muita gente, né, que às vezes o pai mora na zona rural e o restante da família fica na cidade, né? Então, assim, o que é a terceira margem do rio? Como que cada um percebe a terceira margem, né? Onde cada um vê essa terceira margem, esse isolamento, o que é essa terceira margem? Então, cada um tinha uma percepção diferente do que era, né? Do que representava essa terceira margem. Para cada um, tinha um significado diferente. E aí eles, né? E aí teve assim,
foram vários tipos, né, de vídeos que eles fizeram. Esse aqui, né, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, eles fizeram com animação gráfica, foi bem diferente dos outros, mas o processo de construção e o vídeo, gente, não precisa achar que ficou pronto no primeiro dia, não, né? E assim, quando eles apresentavam para a turma, né, para os colegas, para apreciação dos colegas, que eu acho que isso é muito importante, aí eles próprios corrigiam o que estava errado no deles, o que eles poderiam melhorar. Eu acho que é muito importante isso, quando a gente socializa essa capacidade, né, que eles têm de transformação. E agora, gente, o nosso trabalho foi além da escola. Por isso que eu falei aqui no início, né, que toda vez que eu penso nisso aqui, eu tenho um grande orgulho de tudo que aconteceu conosco. Por quê, gente? Ler imagens, compreender a sociedade. Treinar o olhar para a sensibilidade, sempre buscando uma relação com a obra de Guimarães. Então, o nosso projeto extrapolou os muros da escola e se tornou o primeiro festival de literatura aqui de Santo Antônio do Monte. Aí estão os meus alunos, né, que eu tenho assim, nossa, uma honra e um orgulho, né, de tê-los comigo, né, e até hoje, assim, como que isso aí para eles, né, teve todo significado. Então, foi o primeiro FLIS, que foi o Festival de Literatura de Santo Antônio do Monte, primeiro festival que aconteceu. E aí, nós começamos a preparar tudo para que esse festival acontecesse. Então, aquilo que era nosso, que era do nosso ambiente escolar, foi além, né? Ganhou a cidade. Então, assim, esse ficou no lugar errado, mas eu vou falar com vocês aqui, né? Esse slide aqui. Por quê, gente? Os meninos também tiveram a oportunidade de escrever, né, as cartas deles para Guimarães. O que eles tinham de impressão, né, em relação a Guimarães Rosa? Aí separei um trechinho aqui para vocês. Querido Guimarães, meu já íntimo escritor, porque eles leram muito, né, entraram nesse mundo. Devo dizer e confessar que nunca havia lido um conto seu, mas mudanças são necessárias, mesmo as que nos causam medo a princípio. E nossa, Gui, olha a intimidade, né? Esse seu final me deixou muito abalada, pelo fato de minha pessoa ser um pouco adepta à romantização dos casais. Esperava que você tivesse colocado um desfecho diferente, onde Maria crescesse e encontrasse sua liberdade, não na morte, mas sim no amor. A doce pequena menininha, como já havia mencionado, encontrou na morte sua liberdade, a volta para o seu verdadeiro lar. Então, assim, eles tiveram, né, essa oportunidade de escrever também para Guimarães, falando o que eles acharam de tudo que eles viveram, né? Aqui mais cenas, tá, gente, do nosso Festival de Literatura, né? Então, esse aqui foi quando eles estavam, né, organizando aí para a abertura do Festival de Literatura. Aí nós tivemos, né, e assim, porque eu trabalho numa escola que não tem recurso para nada, né, uma escola que está na periferia e que ganhou a cidade e que teve reconhecimento em tudo que eles fizeram. E aí nós buscamos parceiros, né, em tudo na cidade. Essa cena aqui, ó, essa da menina sentada, né? Aqui foi uma dança que eles apresentaram para falar, né, de Adorim e de Riobaldo. E assim, nós tivemos aqui, durante esse festival, momentos assim, que foi de uma ponta a outra da cidade. Nós buscamos a parceria, né, vou falar assim, só rapidamente para vocês entenderem o que foi o festival aqui, nós buscamos parceria com uma cooperativa de crédito aqui, chamada Credimonte, e com a Secretaria de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura. E aí eu fiquei, então, com a curadoria, né, do Festival de Literatura, e nós conseguimos um valor de R$15 mil para realizar o festival. E trouxemos aqui especialistas, né, lá da UFOP, a Mônica, que é uma professora, né, doutora da UFOP, para falar com eles sobre o Guimarães Rosa, né? Nós tivemos oficina de robótica para que eles, né, pudessem fazer outras coisas. Tivemos aqui atividades
Porque o Guimarães tinha aquela questão de construir o boizinho, mas o que seria o boizinho hoje? Então, as bonecas, né? Aí nós buscamos parceria com o CRAS, com o CREAS, para poder fazer as oficinas, né? Para idosos, para crianças, para os adolescentes. A gente teve um momento de lançamento de livros, de coquetel, exposição. Então, assim, a gente buscou parceria com todos da cidade, né? Desde a Secretaria Municipal de Cultura, de Educação e tudo, né? Para que isso tudo acontecesse. Coisas assim, que a gente às vezes pensa que é impossível de acontecer, né? Que isso não vai acontecer, que isso não é possível. É sim. Para conseguir as refeições para os nossos palestrantes aqui, a gente pediu um supermercado patrocínio, e aí o supermercado pagou o restaurante para os palestrantes irem almoçar, né? Então, assim, eram caminhos que a gente tinha, mas que o festival, ele marcou a cidade, né? Foi o primeiro festival, né, de literatura da nossa cidade. Agora ele faz parte até do calendário. Ano passado o pessoal não conseguiu montar por estar nessa questão online, mas o Festival de Literatura passou a incorporar o calendário da cidade. E as cartas, os textos que eles produziram foram, né, publicados num artigo, né, de uma revista espanhola, que eu deixei aqui para vocês, né, o título do artigo que eu escrevi, claro, com as cartas deles, né, Missivas, Diálogo Literário e Interação Sociocultural. Está na revista, né, a professora Ercília, né, viu o nosso trabalho na internet, viu o que nós fizemos, e aí nós recebemos, né, o convite para publicar esse artigo, e aí eu escrevo um pouco falando sobre o trabalho, sobre essa questão das cartas do Guimarães e tudo, e tem aí grande parte de cartas deles, né, publicado nesse artigo. Deixei aqui também o link, depois se vocês tiverem, né, curiosidade e interesse, né, fiquem à vontade aí para ler e depois comentar aqui, né, conosco, trazer isso aí para discussão, né? Então, por isso que eu falo assim, que quando eu penso no trabalho com literatura, no trabalho com Guimarães, eu tenho um grande orgulho, né? E eu fico muito feliz que isso tudo tenha acontecido, porque aquele objetivo lá do início que eu tinha, né, de falar sobre o que estava acontecendo, né? Isso aí eu acho que eu consegui. Aí nós criamos, né, um Instagram chamado Sertão Dentro da Gente, para que eles pudessem publicar as fotos, os trabalhos que eles estavam fazendo, né? E tudo foi avaliado, né, gente? Nada foi jogado em vão. Um cuidado que a gente tem que ter, né? Uma coisa assim que eu acho muito importante a gente pensar é que tem formas variadas de avaliar o nosso aluno, não é só uma prova escrita, que ele vai lá e marca X na questão, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades de avaliar, e como eu estou trabalhando aqui com linguagem, né, linguagem verbal e não verbal, a gente tem que pensar o que é que ele tem, como que eu posso avaliar isso aqui? Então, nós avaliamos aí, né, através de linguagem verbal e não verbal, porque eles tiveram que expressar, eles tiveram, né, que trabalhar aquele texto ali, né? Os critérios, tanto foram critérios individuais, quanto algumas coisas que foram coletivas. Por quê, gente? Eu tenho uma preocupação muito grande em não tratar as coisas de forma rasa, sabe? Levar um texto e trabalhar de uma maneira muito superficial. Eu acho que o nosso aluno, ele merece, né, ter profundidade de conhecimento. Então, esse trabalho de pesquisa, porque às vezes eles não têm esse costume de pesquisar, de comparar, já pega um texto pronto, alguma coisa pronta, e trata aquilo ali como sendo definitivo, e não é por esse lado, né? Então, um trabalho de pesquisa, de seleção, de interação com os outros, que eu acho que isso aí é uma forma da gente construir essa autonomia com o nosso aluno, é ele buscar esse envolvimento. E outra coisa aqui, que eu já falei com vocês, eu vou reforçar, é responsabilizar o aluno. E se ele é responsável pelo texto dele, eu vejo muito isso, eles começam assim, quando eu corrijo um texto. Ah, você não gosta do texto assim, você não gosta que repete palavra. Não sou eu. Não é assim que as coisas acontecem, né? Não sou eu que não gosto daquilo ali. O que acontece? É ele, né, vendo as potencialidades deles. Então, as produções escritas,
as tarefas de leitura, os recursos que eles utilizaram, como que eles poderiam fazer aquilo ali, né? A capacidade de exposição, tanto escrita, né, quanto oral, o trabalho de reescrita, porque às vezes um texto, ele gastava 2 ou 3 versões, no início é mais difícil, roteirizar o que eles iam colocar e tudo, eu acho que, mas isso é muito importante, né? E a leitura e a compreensão daquilo que ele está fazendo. E uma coisa importantíssima, gente, a autoavaliação, né? Eu até coloquei para vocês aí que os vídeos produzidos fizeram parte do acervo de divulgação do FLIS, por quê? A cada semana, como a gente fez essa parceria lá com a Secretaria de Cultura, né? A cada semana, a página oficial da Secretaria de Cultura publicava um trabalho deles, né? Um vídeo deles, alguma coisa deles, até chegar o dia propriamente, né, do festival. E assim, e quando eles foram conversar com a Mônica, com as outras pessoas que vieram para falar sobre Guimarães, as outras coisas aqui, né, eu vi assim que eles entenderam o que estava acontecendo. E aí é um caminho para eles seguirem as escolhas, com as escolhas deles, né? E aí, então, gente, o que é que a gente tem que pensar, né? Aqui eu falei muito, né, do Guimarães, porque foi o nosso, né, objeto de estudo, foi né, o autor que nós nos dedicamos. Mas isso aqui pode acontecer com qualquer autor ou qualquer trabalho que vocês queiram fazer. O importante é ter o quê? Essa condição de interpretar a realidade e perceber essas manifestações. E isso tudo, ele vai se articulando com os componentes curriculares, né? E eles puderam, então, ampliar o repertório que eles têm. A leitura, enquanto expressão de uma arte, oportunizou aos alunos, né, a capacidade de descobrir o valor de aprender com ela e sobre ela, algo que amplia a sua visão de mundo, né? E aí eles são capazes de quê? De falar com propriedade. Eles têm bagagem para isso aqui. Eles, no início, aquela negação de não querer, de não falar e tal, o que eles fazem, né? Eles vão ter todo um sentido para aquilo ali. E aí passa a ter, então, o quê? Um valor significativo, fundamentado na ética, no respeito, né? E amplia a consciência deles em relação às questões sociais. Porque, por exemplo, né, quando eles leram as histórias, né, do Guimarães, alguns foram, por exemplo, de acordo com a leitura que eles fizeram, eles foram visitar o lar dos idosos, né? E aí é uma forma que a gente tem de aprender um pouco mais. E Guimarães fala, digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. Eu acho que educar, ensinar, é isso aí, né? É não pensar que o ensino é o ponto, né, de chegada. O ensino é o caminho, é a travessia, é o caminho que nós estamos percorrendo. Ensinar, porque até eu já comentei isso aqui essa semana, né? Esse processo de ensino-aprendizagem que a gente trata como sendo uma coisa só, de repente não é assim que funciona. Então, para eu chegar nesse contexto dos alunos produzirem textos escritos, orais e de animação, eu percorri vários caminhos com eles. Tinha gente que tinha mais facilidade com a escrita, tinha gente que tinha mais facilidade para leitura, né? Tinha gente que era mais tinha mais dinamismo com as questões das mídias digitais, então vão aproveitar isso aqui. E hoje o mundo é isso, né? É essa questão, é esse caminho aí, né? E aí agora, que a Manuela tinha pedido para... Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa aí dessa primeira parte, gente. Alguém quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta, Manuela? Porque eu não acompanhei aqui o que o pessoal estava querendo saber. Teve uma pergunta aqui atrás, da Andréia, perguntando se todos os alunos conseguiram atender seu pedido sem muita dificuldade ou negação. O que você fez para instigá-los a não desistir, né, no processo de, então, começar a descobrir Guimarães? Assim, teve muita resistência? Como é que foi? Negação a gente sempre tem, tá? Isso aqui, gente, quando eu comecei, né, eu tinha 2 turmas com mais ou menos 40 alunos em cada turma. Negar, eles sempre negam, né? Envolver 100% no início, a gente não consegue no início isso não. Só que o que começa a acontecer? O que eu percebo neles?
quando eles começam a ver os outros, sabe? Quando eles começam, assim, coisas simples, uma relação simples com o cotidiano deles, eles começam a se envolver mais. Eu tive alguns problemas, sabe? Porque parece, a gente olha assim, né? Parece que foi tudo simples e fácil. Não foi sempre assim que aconteceu, né? Teve um dia que as meninas entraram num conflito grande por causa dos bonequinhos que elas iam fazer para fazer as animações. E aí brigaram entre elas e virou um conflito danado. Aí eu marquei um horário com o grupo na casa deles, né? Nessa época a gente ainda podia encontrar. Aí eu fui na casa das meninas, sabe? Conversei com o grupo, o que estava faltando, o que eles precisavam. E aí eu fui com eles buscar o que eles precisavam. Né? Eu fui atrás, né, do que eles estavam precisando ali para o trabalho deles. Então, assim, alcançar 100% deles no início eu não consegui, não. No primeiro momento, não. Teve esse momento, muitos momentos de negação. Mas eu também soube respeitar, sabe? Né? Igual as primeiras leituras, por exemplo, que era de exercício que a gente fazia, igual do conto famigerado, que era uma coisa mais simples, aí eles faziam para cumprir tabela, vamos falar assim, né? Mas aí depois, quando a gente começou a relacionar, aí eu comecei a trazer, sabe? Quem não leu nada. Então, vamos escolher um conto simples, né? Ah, mas eu não estou entendendo. Falei, então, leia uma primeira vez e você dava, por exemplo, 15 dias. Você vai trazer para a aula e a gente vai discutir. Então, enquanto os outros estavam preparando outras coisas que eles já tinham caminhado, já estavam avançando, e que tinha uma certa independência, aí eu conversava com esses até eles conseguirem caminhar no ritmo, né? No final do trabalho, no final do nosso projeto, aí eu consegui, sabe? Eu consegui, assim, que todos se envolvessem, que lessem pelo menos um conto do Guimarães. Aí eu consegui, sim, sabe? Mas, assim, é um trabalho de persistência, sabe? Foi um trabalho longo, né? Nós demoramos alguns meses para desenvolver, porque, como vocês podem ver, o trabalho passou por algumas etapas, né? Então, assim, a gente ainda tem a rotina da sala de aula, outras coisas que acontecem, mas aí nós criamos um critério, né, para que eles tivessem condições de ler e entender essas obras, né? E aí eles começaram a entrar em outros grupos. Quem estava assim, se sentindo mais isolado, posso fazer no grupo tal, porque eu né, dou mais certo com fulano e tal, e eles começaram a se encaixar. Essa parte de tirar as fotos e relacionar com os contos foi que, sim, que eles gostaram mais e que produziram mais, porque era uma coisa mais, que tinha mais a ver com a realidade deles, né, era um caminho mais simples para eles seguirem, né. Essa parte inicial foi a de maior resistência, porque aí eles tinham que né, pensar e planejar muitas coisas, né. Não, é verdade. E já tem todo um estigma, né, em relação ao autor. Então, acho que realmente quebrar esse preconceito inicial e mostrar que existe muito mais relação entre o que Guimarães fala nas suas obras e a vida que a gente leva, né? Como você falou, ele tem um caráter muito universal. Então, acho que é diminuir um pouco essa resistência e mostrar que ele está falando de coisas que até hoje nos aflige. Mas aqui, muito legal. Uma pessoa perguntou aqui, né? Estou vendo agora. Deve ter demandado certo tempo para tudo isso. Você conseguiu o apoio dos outros professores durante o projeto? Eu consegui, sabe? Eu sempre busco esse momento, eu acho que aprender com os pares é o que a gente mais tem que fazer hoje em dia, né? Então, assim, eu busco muito parceria com os professores, né? Eu busco interagir com os conteúdos que dá mais certo para a gente trabalhar aqui, né? A professora de arte, né, é uma professora muito parceira, né? Envolvia muito com os alunos, então, assim, até nessa parte de produção de vídeos e tudo, ela, né, tinha muito jeito com os alunos, ela me ajudou bastante, então, assim, eu acho que essa parceria com os nossos professores é muito importante. Mas é outra coisa também que eu volto a falar. Assim como os alunos, a gente tem que, né, ter essa transparência com eles,
com os nossos colegas de profissão também, né? Eu acho que isso aí é que vale muito, muito a pena, né? Continuar aqui, então. Aí, Manuela, se tiver outra pergunta, alguma coisa aí, você me interrompe para falar, tá? Aqui, gente, pensando agora nessa questão dos novos desafios, né? O que a gente vivencia hoje? O que nos faz pensar hoje? Aqui eu falei muito, né? O trabalho era em torno, né, do Guimarães Rosa, mas eu trouxe só um exemplo aqui para a gente pensar um pouquinho como que o tempo todo esse desafio de leitura circula no nosso ambiente escolar. Aí eu tomei como exemplo aqui, tá, o Machado de Assis. É um clássico, né, da nossa literatura. Só que a gente também não pode deixar o Machado de Assis emoldurado, né, deixar ele lá, né, no século XIX e pensar que o Machado de Assis é outro, né, com uma grande dificuldade de leitura de textos. E aí a escola, ela sempre teve esse trabalho de trabalhar com a linguagem e como que isso aí acontece. Então eu fiz só uma comparação aqui para a gente entender um pouquinho, né? Por quê? Os contos do Machado de Assis, hoje eles são clássicos, né? Eles fazem parte dos nossos clássicos da literatura. O Machado de Assis, ele né, na nossa prateleira, assim como Guimarães Rosa. Mas os contos do Machado de Assis, eles já foram publicados em revistas de moda. A maior parte dos textos, né, eram inspirações que vinham da Europa, e aí esses textos eram colocados para as modistas, para elas produzirem as roupas da época. Aí separei um trecho de um conto aqui, né? Aí ela fala assim, ó, esse aqui, ó. Onde você comprou essa renda? No Godinho. Mas vamos, você acha o Rochinha feio? Ao contrário, é um bonito rapaz. Bonito, bem educado, inteligente. Não sei como que você ainda gosta desse chapéu tão fora da moda. Qual fora da moda? O brinco que ficou muito bonito. É uma pérola. Pérola é este brinco de brilhante? Tá vendo? Então, no conto do Machado de Assis, ele está falando de moda. E aí, o que as modistas faziam? Elas pegavam as descrições que estavam nos contos do Machado de Assis e produziam as peças, né, as roupas que elas queriam fazer. Então, olha só, se a gente for pegar isso aqui hoje, né, e trazer para o nosso contexto aqui, como que é a produção hoje? Hoje é uma legenda pequena e uma imagem grande. Olha como que nós temos uma inversão, né, nessa questão de textos no nosso contexto atual. Onde é que estava o Machado de Assis? Para que o conto dele serviu? O conto do Machado de Assis, por um longo tempo, né, e até hoje, ele é um clássico. Mas olha aqui, né, a que serviram alguns contos do Machado de Assis. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Que o processo de interlocução é, antes de tudo, um processo de apreciação valorativa, um pensamento participativo, ético responsável, que pode estar orientado para o consenso ou para a discordância, como apontam os estudos de Bakhtin, né, e do círculo. Por quê, gente? Os textos, eles têm uma função social. E aí, o nosso trabalho, né, em língua portuguesa, né, aqui mais direcionado para a literatura, é isso, é estabelecer essa interlocução. E se a gente for caminhar um pouquinho mais, na década de 70, o que aconteceu? Os textos jornalísticos, eles passaram a fazer parte do nosso ensino, né, do nosso processo de ensino, né, em língua portuguesa. Os textos jornalísticos que antes não entravam na escola, eles passaram a fazer parte do nosso contexto, do nosso processo de ensino em língua portuguesa. Era um outro tipo de leitura. Se antes, né, nós ficávamos presos aos contos tradicionais, os romances, a escola tinha esse formato por causa daquele contexto. Com o passar do tempo, os textos jornalísticos, eles vieram para a nossa escola. E olha lá então, né? A partir da década de 70, com a resposta às demandas colocadas pelo mercado de trabalho pelo desenvolvimento da industrialização, né, no contexto sociopolítico da ditadura militar, uma maior diversidade de textos passou a figurar nos currículos de língua portuguesa. Então, a estrutura de ensino mudou para quê? Para atender uma demanda. Isso é que é o nosso trabalho.
Isso é o que nós fazemos com o nosso aluno, atender a demanda que ele precisa. Então, se ele precisa ler contos, se ele precisa ler tiras, se ele precisa ler reportagem, qual que é a demanda do nosso aluno? E aí, agora, nós estamos estranhando o mundo visto online. Porque nós, às vezes, a nossa ideia, o nosso contexto, né, de trabalho ainda está muito preso a emoldurar o Machado de Assis e pensar que o Machado de Assis só vai escrever aquele conto para a gente já poder analisar apresentação, complicação, clímax e desfecho. E aí eu vou limitar o meu ensino e vou limitar o quê? A aprendizagem do meu aluno. E hoje o mundo é o quê? Hoje o mundo é visto online. E esses textos que circulam o tempo todo, eles invadiram a nossa sala de aula, eles invadiram a nossa aula, né? Eles invadiram a nossa escola. O nosso espaço hoje de escola, que a gente até brincou esses dias, que os alunos perderam o que é a referência de espaço escola, né? Como que isso aí mudou? Então, os gêneros emergentes que estão aí, né, nessa nova tecnologia digital, são variados, né? Mas eles têm similaridades em outros ambientes, tanto na oralidade quanto na escrita. Hoje fala-se tanto em podcast, mas o que o rádio fez há anos atrás? O que era o papel do rádio naquela época? Né? Os vídeos, as fotografias, o nosso aluno hoje, ele quer ser protagonista, ele quer se mostrar. Vocês já viram como que eles gostam de fazer vídeos, de colocar no YouTube, e colocar no Instagram? Como que eles gostam de ser, né, de ser protagonistas? Como que eles gostam desse universo online? Então, enquanto educadores, eu penso assim, que a gente não pode negar esse mundo que está aí. Porque os textos, eles são cambiantes, eles circulam no nosso mundo, né? Eles circulam entre nós. E as novas tecnologias, elas favorecem a circulação desses textos. E são possibilidades inéditas da gente democratizar e discutir as propostas de escrita. Eu tenho descoberto tanta coisa, né, trabalhando nesse contexto online, com a variedade de textos, né, que eu tenho gostado muito, tenho aprendido muito, e eu acho que são possibilidades para os nossos alunos também, né? E aí, a gente pode incorporar hoje no texto som, movimento. O nosso aluno, ele está agindo assim, né? Ele não está inerte, ele está em movimento. Então, os textos hoje também são assim. E aí, os textos hoje, eles são assim, né? Flexíveis, voláteis, e uma acessibilidade ilimitada, porque a nossa aula é uma aula estendida. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ver o texto, eu tenho que ouvir o texto, né, dependendo do gênero que nós estamos escolhendo. E como é que eu tenho feito isso aqui? Né? Pensando nesses gêneros textuais, né, para a interação humana. Né? Então, os gêneros digitais, para que eles servem? Né? Para mobilizar essas diferentes linguagens, expandir os sentidos, né, e nos fazer aprender, refletindo, porque os nossos alunos hoje, né, eles têm atitudes, né, e ações que são o quê? Autorais. E aqui eu trouxe um exemplo, desculpa, de sugestão, né, que eu fiz aqui com a minha turma, essa aqui é de 9º ano, tá? É um trabalho que eu fiz com o 9º ano para a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui. Esse aqui é um podcast da turma da Mônica, que fala sobre o empoderamento feminino. Quando eu comecei essa aula com os alunos aqui, a nossa proposta era trabalhar sobre... nosso trabalho aqui era para falar sobre questões, né, que eles achavam que eram importantes a gente tratar, alguns questionamentos que eles estavam fazendo, né, e essa questão do empoderamento e tudo. E aqui em Minas, não sei se vocês conhecem o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, nesse momento de pandemia, a gente tem um programa que chama Plano de Estudo Tutorado. Então, assim, ele é o mesmo programa para Minas inteira. E aí tem as atividades por semana, né? 60% das atividades são feitas nesse PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, e os outros 40%, né, é para o professor falar, né, para o professor desenvolver. E aí, lá no texto inicial, veio sobre preconceito.
veio falando sobre preconceito, inclusive falava sobre preconceito racial. Aí nós discutimos aqui um texto, né, falando sobre a questão do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato foi considerado racista pela obra dele e tudo. A partir daí, vieram questionamentos sobre a questão do empoderamento. Como que acontece o empoderamento, né, para desconstruir essa ideia preconceituosa? E aí nós fizemos uma discussão em sala de aula e depois eu criei para eles um Google Forms com perguntas para que eles pudessem interagir sobre esse podcast, A Turma da Mônica e o Empoderamento Feminino. Né? Então, era a Mônica, né, já com 50 anos, falando sobre questões femininas. Né? E aí, depois, aí tinha uma parte para eles fazerem escrita, e depois, na nossa aula online, né, que a gente teve um momento de troca de ideias, aí o que eles fizeram? O que eles estavam pensando? O passo seguinte foi que eles gravassem o próprio podcast. Por quê, gente? Nós temos muitos alunos que não têm acesso à internet, tem alunos que não têm condições, só que usando esse recurso aqui desse podcast, o que eles mesmos podem fazer, né? Eles podem gravar no WhatsApp, e aí, o que nós fizemos aqui? Eles fizeram um roteiro, né? Aí eu expliquei para eles o que é um podcast, como que é a estrutura de um podcast, a gente relacionou com essa questão do rádio, né? E que hoje tem várias plataformas para divulgação desses áudios, como que isso acontece, tudo. Tinha aluno que eu via sempre, mas eu tinha aluno que nem sabia o que era. E aí, assim, a gente tem que pensar em tudo, porque na prova da Unicamp, por exemplo, né, em 2019 ou 2020, não lembro agora, era para produzir um roteiro, né, para gravação de podcast. Então, assim, a gente tem que pensar nessas possibilidades de aluno que vai avançar e de aluno que vai ficar limitado naquele contexto deles ali, né? E aí, então, nós fizemos um roteiro a partir do tema que eles queriam. Aí eu dividi em grupos, né, para que eles pudessem trabalhar de forma colaborativa, né, depois do estudo que a gente fez aqui. Sempre importante isso, gente, trazer o aluno, né, mostrar para ele, ver o que ele sabe, e aí depois colocar esse aluno para produzir, para ver se ele realmente entendeu. E aí, o que nós fizemos, né, eles reuniram, né, em grupos de 3 alunos, quem quisesse fazer sozinho também deixei, porque é para evitar essa questão, tem que ir na casa de colega e tal, não precisa, né? E o WhatsApp hoje é um recurso muito comum, acho que todo mundo tem, pelo menos um telefone em casa que tenha, né, WhatsApp. E aí pode gravar o áudio no WhatsApp e enviar para o colega. E aí eles fizeram um roteiro, né, sobre o assunto que eles achavam adequado, sempre falando, né, dessa questão. Esse que eu coloquei aqui para vocês, tem 2 aqui, tá? Se tiver um tempinho, eu reproduzo agora, senão aí eu deixo para vocês ouvirem depois. Esse aqui da Alice, né, que foi a Alice que organizou, ela fala sobre o preconceito racial. Ela e o grupo dela falam sobre preconceito racial. Então, elas fizeram um roteirinho. Eu achei tão interessante quando eu fui fazer a autoavaliação com eles. Aí eles fizeram um roteirinho, o que cada um ia falar, pesquisaram, e aí cada uma gravou o áudio no próprio celular, né, no WhatsApp, e enviou, e a Alice, ela fez a edição dentro dessa plataforma, né, que é gratuito, qualquer celular pode baixar, e ela ficou responsável para unir das 3 colegas. Aí colocaram uma música de fundo e tudo. E ela falou comigo assim, e é uma coisa assim, que ela treinou a habilidade para falar, porque ela falou comigo assim, eu não queria parecer que eu estava lendo, mas eu queria falar o que estava ali no papel. Aí ela começa a descrever o processo que ela teve para produzir aquilo ali, né? Como que ela produziu aquele texto ali, como que ela treinou a oralidade dela, ela teve que fazer um trabalho, o grupo, né, no caso. Mas estou falando da Alice, porque foi ela que fez a edição final. E ela falou sobre essa dificuldade do tom de voz, da entonação. Então, olha só, uma coisa muito simples, e que eles tiveram que pesquisar sobre o assunto, né? O que acontece, de onde é que eles tiraram a ideia, aqui nesse áudio, eles falam, né, de programa de televisão, né, que tem, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma coisa que eles veem na televisão, que é coisa da vivência deles, e como que eles relacionam isso aí. E é um áudiozinho curto, mas eles tiveram, né,
que pesquisar, organizar, roteirizar, treinar a oralidade e usar uma ferramenta de hoje, né? Uma ferramenta digital. E aí qualquer um pode fazer isso, porque grava mesmo o áudio pelo WhatsApp. Então, assim, é uma coisa que está na realidade deles, e que eles têm condições para isso. E tiveram orgulho, que a gente publicou no mural da sala, lá, né? Da nossa sala de aula no Google, e eu coloquei na página da escola, né? Então, teve uma circulação para mostrar, né? Que eles tiveram isso aí. Antes da data de entrega, que igual eu falei com vocês, eu organizo com ele o que nós vamos fazer. Antes da data de entrega, o que nós fizemos? Nós organizamos e fizemos uma autoavaliação. E aí cada grupo falava o que faltava no seu roteiro, o que não estava bom. E aí, um ouvindo o outro, né, eles chegaram à produção. Esse outro aqui, esse segundo link que eu coloquei aqui, são 2 irmãos. Um é um aluno que é deficiente visual, e a irmã é dessa turma aí, desse 9º ano. Ela fez uma entrevista com ele, aí eles gravaram, já foi um outro recurso que eles usaram, que foi do computador desse aluno. Como que é o preconceito em relação ao deficiente visual? Ela fez uma entrevista com ele, e ele fala da experiência de colocar aquilo ali. Outra coisa que nós fizemos nessa sala também, que eu achei interessante, e que veio na nossa proposta de trabalho, lá do PET, era para estudar sobre resenha. E se a gente for pensar hoje em resenha, né, os meninos hoje veem, né, são os vídeos com as resenhas. Então, era a hora deles, né, produzirem as resenhas, gravando, falando sobre o livro que eles leram, né, que eles gostariam de falar ali. Então, aí nós fizemos outra coisa também, né, que foram os booktubers, porque eles também teriam que fazer isso aí. E eles gostam, eles se envolvem. E aí, eu costumo fazer assim, quando é uma coisa mais complexa, assim, de ter que gravar um vídeo, alguma coisa assim, aí eu procuro organizar a turma em grupos, de forma que eles possam dividir as responsabilidades, porque quem não tem, né, jeito de gravar um vídeo, o celular não comporta, não tem condições, mas ele consegue escrever. E ele toma a responsabilidade de alguma coisa, e aí depois o trabalho é deles. Não é só de quem gravou o vídeo, não é só de quem falou, é de todo mundo, o trabalho fica sendo de todos. Então, acho que é importante isso aqui, né? Então, no 8º ano, no 9º ano, a gente tem feito várias coisas assim. Na terça-feira agora, nós vamos fazer uma live que eles mesmos estão organizando, sabe? Nós estamos participando da Olimpíada de Língua Portuguesa, e nós convidamos, né? Eu convidei aqui o professor Rodolfo, lá de Caruaru, e o aluno dele, o Juan, que foram semifinalistas na Olimpíada de 2019. E aí passei para eles um vídeo, né, do Juan declamando a crônica dele, falando e tudo. E nós estamos fazendo um trabalho de crônica agora, conhecendo a nossa cidade, e aí nós vamos produzir, né, a crônica deles. Mas aí, até chegar o dia da live, né, eles pensaram coisas da nossa cidade, o grupo aqui, a gente criou um grupo no WhatsApp para eles colocarem as perguntas que eles querem fazer. Aí eu vou criar um Google Docs colaborativo com eles agora, para organizar essa apresentação, né? E na terça-feira, aí nós treinamos, né, na plataforma lá do YouTube, direitinho, para ver o que eles podem fazer. Tem gente que não quer aparecer, tudo bem. Não precisa aparecer, mas vai fazer o quê? Vai colaborar escrevendo, né? Então, quando eles veem que o trabalho é deles, tem todo o sentido, faz toda a diferença, né? Esse aqui é um outro trabalho também que a gente está fazendo, né, com os alunos nossos do 3º ano, que é uma queixa recorrente, né, e uma pergunta que eles têm, né, algumas coisas que eles têm questionado muito, é sobre as universidades. E aí o nosso trabalho aqui é de produção de textos, de artigo, de opinião e de dissertação. E na hora de produzir esses textos aqui, o que é a nossa ideia, né? É que eles tenham condições para isso aqui. E aí, o que nós fizemos? Nós convidamos, né, profissionais de outras redes de ensino, aqui do Cefet, de universidades particulares, agora nós vamos fazer com Lavras, pessoal de Lavras, e aí, mesma coisa, né? Primeiro, eu trabalhei com eles, a proposta de redação, né, do texto argumentativo, fiz uma aula, né, expositiva, vi a demanda deles, o que eles precisam, o que eles querem saber, para a gente poder fazer, né, a organização.
E aí, nós produzimos um texto falando sobre as questões de mercado de trabalho, geração neném, o que eles querem aqui na cidade, o que falta de oportunidades. Fizemos um debate regrado, construímos juntos, né? E de maneira colaborativa, o que eles podem fazer. E aí fizemos, então, uma live, né? Com as perguntas, aí são as duas alunas representando a turma, Maria Eduarda e Sabrina, né? O que elas tiveram, né? O que elas trouxeram de demandas da turma para esse momento aqui. Depois da apresentação, voltamos para a nossa produção escrita. Então, é importante, muito importante, a gente pensar nisso aqui, né? Nesse mundo visto online. E trazer essa novidade, que para eles já nem é mais novidade, né? Que às vezes eles acostumam tanto com essa rotina que não vê mais isso aqui, mas é trazer isso aqui. É resgatar o Machado de Assis dessa moldura e colocar o Machado de Assis acessível. É colocar o Guimarães Rosa dentro do nosso contexto da sala de aula. É fazer essa leitura do mundo que está ao nosso redor, mas como que nós contribuímos para esse mundo, né, que está além das nossas casas. A sala de aula, ela não pode ser só o ponto de chegada, né? Cheguei na sala de aula, e agora? E ter um distanciamento entre a nossa realidade e aquilo que os alunos vivenciam. Eu acho que é muito importante dar essa bagagem para ele, ver o que ele trouxe, né? Fazer essa socialização e tornar isso, devolver isso para o universo dele, para o trabalho de cidadania que ele é um cidadão, ele age no mundo, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, deixa eu parar aqui, porque eu vejo vocês aí um pouquinho, que se tiver alguma pergunta, a gente discute. O nosso trabalho é esse, né, é trazer esse nosso aluno para a realidade, mas que ele também seja capaz de devolver isso que ele aprendeu, né, para esse mundo que ele vivencia. Eu acho que a gente não pode, em momento algum, segregar a nossa escola do lugar onde ela está. Então, assim, é um todo, né? Esse aluno, ele tem uma realidade na escola, ele convive, ele socializa, é um processo de formação, né? E vamos avançando e crescendo. E como eu trabalho, né, com a linguagem, eu acho que eu sou, e quem aqui também trabalha com língua portuguesa e linguagem, nós somos privilegiados, que a gente pode fazer trabalho intertextual aqui, interdisciplinar com qualquer disciplina. E a gente consegue avançar muito, né? Então, assim, trabalhe com seus pares, convide seu colega, né, seu colega de trabalho, vão elaborar uma coisa assim, juntos, porque os meninos, eu gosto muito de trabalhar esse ano com o professor de filosofia, porque ele tem essa abertura, né, de ampliar esses horizontes dos alunos e tudo, assim, deu muito certo com ele. Então, comece assim, primeiro com aquele que você tem mais afinidade, né, que vai juntar a sua ideia, que a sua ideia vai casar com a dele. Naquele do Guimarães Rosa, foi mais com a professora de arte, né? Então, assim, e a gente entender que a escola é um espaço nosso e do nosso aluno, e que ela não está fora do mundo, ela está no mundo, ela serve ao mundo. Então, a gente não pode pensar que o nosso aluno ele está separado, que ele é fragmentado, que ele é cheio de caixinhas, ele é um só. Nós somos humanos, né? Claro que as nossas escolhas nos levam para outros caminhos, mas é isso, né? É ter essa potencialidade de descobrir, né, que os textos eles nos servem. E aí a gente vai pensando assim, nesse hipertexto, como que isso pode acontecer, né? Agora eu estou com uma ideia de construir um site com eles para falar dessas questões, tudo assim. É de acordo com as ideias que vão surgindo. E sempre, gente, sempre, tá? Fazer esse pacto de responsabilizar nosso aluno. Acho que eu falei muito, Manuela. Não sei se tem alguma coisa, né, para a gente discutir aqui, assim, se o pessoal quer perguntar, se tem alguma coisa. Nossa, Ana, foi maravilhoso, assim. Adorei essa ideia do site agora. Acho que vocês realmente têm que levar isso adiante. De repente, não sei, misturar Machado de Assis, torná-lo, não sei, alguma coisa assim, acho que ia ficar muito legal. Mas sabe uma questão que você falou e me marcou muito lá atrás? Foi o fato de que o projeto de vocês extrapolou os muros da escola, né? De repente, vocês criaram um festival de literatura, assim, algo que
provavelmente não teria acontecido naquele momento se não fosse o projeto de vocês. Então, envolver toda a comunidade na iniciativa, acho que dá muita força, dá muita potência mesmo, assim. Com certeza, não é por causa da pandemia que vocês não vão conseguir continuar realizando essa iniciativa, né? Então, eu acho que assim, muito sabe, inspirador. assim, a gente buscou parceria com... Porque quando a gente tem uma ideia bem assim estruturada, a gente consegue muitos parceiros para desenvolver o nosso trabalho, sabe? Eu não sei como que funciona, né, para quem está nos assistindo agora, para vocês aí, mas aqui, essas questões, por exemplo, com CRAS, CREAS, com a Polícia Militar, a gente consegue muita parceria, sabe? Nós fizemos agora recentemente com os nossos sábados letivos, que a gente tem os dias de sábado letivo aqui, aí nós buscamos, porque estava tendo muito caso de abuso, sabe, com as famílias aqui, nessas turmas de 9º ano, é muito sério a realidade que a gente vivencia. Então, assim, buscar essa parceria, por exemplo, com a Polícia Militar, foi uma coisa assim, foi a Polícia Militar e o assistente social, sabe? E a gente conseguiu fazer um trabalho, mesmo online, né, com eles, com a Polícia Militar e com a assistente social aqui da nossa cidade, e aí eles participaram de lives conosco, sabe? Os meninos puderam entrevistar e tudo assim. Eu acho que é um processo, sabe? Até a elaboração de perguntas, o que eles, né, vão fazer. Eu acho que isso é dar oportunidade para que eles sejam, né, protagonistas e que eles criem, né, as próprias soluções para os problemas que nós temos em sociedade hoje, né? Com certeza. Eu acho que são eles se tornarem protagonistas e, ao mesmo tempo, essas parcerias fortalecendo os projetos que vocês estão criando, né? Isso que você falou também achei muito legal, assim, de fazer parceria com outros professores, com instituições da sociedade civil, porque a gente não está sozinho, né, Ana? Não, e assim, e quando a gente, por exemplo, essa cooperativa de crédito, né? Até uma ideia para quem quiser buscar aí, né, parcerias. Eles têm uma obrigação, né, de devolver para a sociedade em forma de benefício isso aí. Então, assim, a gente busca a parceria da Secretaria de Educação e tudo, e com essas entidades, eles disponibilizam recursos para investir, porque nós não temos recursos para fazer as coisas, a gente não tem recurso para nada, mas se buscar parceria, e outra coisa, gente, os pais, eles envolvem, sabe? Nesse do festival aí, né, de literatura e dos vídeos dos meninos, aí nós tivemos um dia de lançamento e tudo, para os pais poderem assistir, sabe? E os pais orgulhosos de verem o trabalho dos filhos, então, assim, e eles participaram, ajudaram, assim, eu acho que é um todo, sabe? Como eu disse, a escola não está isolada, ela não está fragmentada, ela faz parte, né, de um contexto, ela faz parte de um processo, né? Professora, vários elogios aqui no bate-papo, se você quiser dar uma olhada, mas assim, todo mundo falando que seu trabalho é muito bonito, muito... Seu engajamento é apaixonante. Obrigada. Depois eu vou ver aqui, né? Alguém escreveu aqui, né? Experiências que nunca serão apagadas da memória. Realmente, né? Eu acho que ninguém vai lembrar da página 54 do Guimarães Rosa, né? Mas o envolvimento que ele teve com a obra, né, do Guimarães faz toda a diferença, né? Eu acho que é isso, é construir memórias afetivas, né? E eu acho que essa coisa de não subestimar os alunos também, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou nas aulas anteriores, assim, de ter altas expectativas, assim, não é? Você falou uma coisa que marcou muito, assim, não vou mudar a obra para a pessoa, para o aluno poder entender, né? Assim, elevar, ter essa expectativa alta, entender que todo mundo é capaz, com um pouco de esforço, ou muito esforço, mas é capaz de chegar lá. Eu brinco com eles assim, eu não posso subestimar vocês. Eu falo com eles assim, eu não posso subestimar vocês, né? Porque se eu começar, eles não vão dar conta mesmo de ler, né? Eu mesma achei difícil ler Guimarães Rosa, todo mundo fala que Grande Sertão é difícil, que o Machado de Assis é difícil, eles não vão conseguir mesmo, né? E eles vão.
Eles vão conseguir sim, né? E a gente não precisa ter medo de errar. Uma coisa que eu concordo com o que o André falou ontem, a gente comentou hoje mais cedo também, né, Manuel? A sala, gente, é um espaço para errar, viu? É um espaço para errar, né? Só dele produzir o texto 3 vezes e voltar com o texto e tá dando certo, não tá dando certo, né? E assim, o que faz a diferença são eles, viu? São eles. E fazer esse pacto com eles, eu acho que é o segredo, né? Faz esse pacto com eles, que aí, sim, vai acontecer ensino e aprendizagem, porque senão a gente fica só na ensinagem, né? E não vai dar certo. A Marcela falando que casa com as habilidades e competências da BNCC, com certeza. Né? Isso aí que lá na BNCC fala muito sobre essa questão, né, de fazer webconferência com os alunos, né, de explorar esses gêneros de hoje, né, na BNCC fala muito sobre isso, e aí eu tenho insistido muito, porque às vezes assim, vamos fazer isso, mas aí só faz de conta, sabe, aquele negócio só faz de conta, vamos pegar um modelo e reproduzir? Não, é colocar o aluno para construir, é colocar para ele produzir, né? E aí eu vou convencendo, eu falo com um, falo com o outro. Sábado agora, nós vamos ter um sábado letivo com a turma de EJA, sabe? Eu não trabalho nesse segmento, mas eu estou ajudando a organizar. E aí aí ninguém queria. Aí eu fui com jeitinho, peço para um, peço para outro, aí nós vamos fazer sobre empreendedorismo com os alunos da EJA. Né? Então, só que assim, depende muito da gente também, de investir na nossa formação, na nossa busca de conteúdo para conseguir chegar a esse aluno. Né? Eu acho que isso aí também é importante, né? O professor ser um pesquisador, não achar que mas eu já pesquisei tanta coisa, já sei tanta coisa sobre Machado de Assis, sobre gramática, né? Então, assim, não nos colocarmos nesse lugar, assim, de sabidos, né? Que a gente sabe de tudo, a gente controla tudo, não é isso, né? Nós sempre podemos aprender mais, eu acho que isso é fundamental. E o que não souber e que puder aprender com os nossos alunos, eles têm muito a nos ensinar. Que legal, muito, muito bonita a mensagem. Bom, pessoal, então se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? A gente já está quase chegando às 8 horas da noite. Professora, eu queria mais uma vez agradecer pela apresentação, pela disponibilidade. Eu já tinha gostado muito do projeto quando eu fiquei sabendo, mas ouvindo de você, fiquei fã. Estou aqui com o meu livro, com o meu Grande Sertão Veredas, acho que eu vou retomar ele hoje à noite, porque fiquei realmente muito inspirada, então foi uma honra, de verdade. Espero que todo mundo possa, e tenho certeza que sentiu esse amor que você tem pelo que faz, e como você transmite isso para os seus alunos. Assim, tenho certeza que você está tocando muitas mentes aí com essa paixão que você tem. Eu que agradeço, assim, né, essa escuta, né, de todos vocês, né, eu acho que é importante a gente ter esses momentos, assim, de partilha, né, e de aprendizagem. Eu não consegui acompanhar aqui o que vocês estavam escrevendo, né, durante a apresentação, mas a Manuela tem meu contato aí, né, e vou deixar aqui o e-mail também, né, se alguém depois quiser trocar alguma figurinha aí, viu, gente, fiquem à vontade. Não, maravilha. Bom, e a gente ainda tem amanhã também para tirar alguma dúvida. Amanhã temos mais uma conversa inspiradora com o professor Geise, que é um professor de artes lá em Pernambuco, com um projeto sensacional também. Vai ser uma aula muito interessante. E amanhã a gente vai ter o sorteio do livro. Então, continuem aqui, que tem muita coisa ainda para acontecer. Tá bom? Obrigada, bom, pessoal, então gente. é isso. Boa noite. Boa noite. E a gente Obrigada, se vê amanhã viu? às 18. Tchau. Obrigada, tchau.